Turma, continuando então aí, né? Outra função oxigenada que nós acabamos de ver foram os aldeídos, são os ácidos carboxílicos, que também vai ter a presença do oxigênio, só de uma outra maneira, tá vendo? Nós vimos a presença dele na hidroxila OH, como cetona em forma de carbonila, só o C-O no meio da cadeia, como aldoxilo, C-OH nas extremidades da cadeia. E agora nós temos o ácido carboxílico. Quem que ele vai ter como, né, grupo funcional? A carboxila, que é essa partezinha aqui, C-OH, tá? Então nós temos a carboxila, tá bom? Então a gente fala, né, que é a associação da carbonila com a hidroxila, por isso fala carboxila, que é o C-OH, ou compactado também, né? Nós temos o OOH, COOH, tá? Nomenclatura do mesmo jeito. A carboxila, ela é igualzinho os aldeídos, sempre vai estar nas extremidades. Porque essa carboxila, como ela já faz 3 ligações, ela faz duas dupla O e OH, ela tem que fazer só mais uma com carbono, ela não pode estar no meio da cadeia. Ela fica só nas extremidades, tá? Prefixo, número de carbono, né, incluindo a carboxila. Ligação simples, dupla ou tripla, an, en ou in. E a terminação dos ácidos carboxílicos é oico, tá ok? Então, olha lá, ó. Ácido metanoico, formado por um só carbono, que é a própria carboxila. Etanoico, dois carbonos. Propanoico, 3 carbonos com C-OH, certo? Tá? E aí, né? O butanoico, o ácido pentanoico. Por que que a gente fala que esse é o ácido orgânico? Esse ácido, esse Hzinho que está aqui junto com a hidroxila, quando a gente joga um ácido orgânico na água, ele se ioniza, né? Ele libera esse H+, esse H+, vai se ligar, né, de forma dativa à molécula de água, formando aquele o hidroxônio, né? O hidroxônio, tá? Então, por isso que ele é ácido, porque ele libera esse hidrogênio, né, junto desse O, tá? Então, os hidrogênios que saem desses ácidos, nós vimos que tem o CH3, né? Às vezes tem uma cadeia grande ali junto com o ácido, mas o hidrogênio que sai do ácido é o que está ligado à hidroxila. Por isso que ele é um ácido. Outro detalhe, né? A nomenclatura usual. Por que, vocês lembram que eu falei para vocês lá no aldeído? Gente, guarda, toda vez que tiver só um carbono junto, né? No aldeído, a gente fala aldeído fórmico. Por que fórmico? Porque quando o ácido que foi, né, isolado da formiga, ele tem apenas um carbono. Então, por isso que é o ácido fórmico. Então, guardem esse nome, esse prefixo, forme. Forme, sempre quando vocês verem uma cadeia carbônica, falando de formic, né, é porque ali só tem um carbono. Acético, a gente já viu muito falar sobre ácido acético, é o ácido presente no vinagre, né, na solução aquosa de vinagre, tá? Então, todas as vezes que eu tiver uma cadeia carbônica formada por 2 carbonos e um grupo funcional, a gente vai sempre guardar esses ácidos acéticos, né? Que é a nomenclatura usual. São as duas nomenclaturas usuais que mais aparecem nos vestibulares e Enem. Fórmico, um carbono, né? Lembrar da formiga, que é pequenininha, um carbono. Acético, 2 carbonos. Então, acetaldeído, ácido acético é o ácido etanoico. Tá ok? Né? Lá tem também o ácido butírico, que é o da manteiga, tá bom? Mas não, o que são mais comuns de guardar são esses ácidos aí, tá bom? Então, nós temos aqui as funções múltiplas dos aminoácidos, tá? Que esse aqui ainda não vamos falar, porque com mais frequência de aprender, os grupos hidrogenados a gente fala sobre ele. Então, os ácidos mais usuais. O ácido fórmico, que é liberado pela formiga, o acético, que vem no vinagre,
Temos aqui também, né, o ácido caprílico, que vem das cabras, é um ácido bem grande, com uma cadeia carbônica bem grande, tá? O ácido valérico, olha lá, que ele é formado que é o ácido pentanóico, tá? Não, é hexanóico, tá? Que é o ácido né, que dá aquele cheiro forte ao queijo lá, né, o Roquefort, esqueci até o nome dele, gorgonzola, tá? E o vinho. Por que o vinho vira vinagre? Né? Então vamos lá. O vinho, ele é formado por qual grande quantidade de quais moléculas? Do etanol. Ocorre uma fermentação alcoólica, nós vimos lá nos álcoois do etanol, uma fermentação do carboidrato, né? É fermentado e transforma em álcool. O álcool, se eu deixar ele, né? Por que o vinho ele tem que ser tampado, né? O ideal é ele ficar até numa embalagem escura, para evitar mesmo que tenha contato, né, com luz e principalmente com oxigênio. A oxidação do vinho transforma ele em ácido. Em qual ácido? Como etanol em ácido etanóico, o conhecido como ácido acético, tá? Então transforma o vinho em vinagre, azeda o vinho. Entenderam? Então, onde eu tenho álcool, se eu não tampar, se eu não proteger, né, se eu tenho grande quantidade de um teor alcoólico, né, considerável, igual nós temos no vinho, se eu não proteger ele contra a ação do oxigênio, ele vai ser oxidado, se transformar em ácido, azeda. O leite, que eu tenho? Qual ácido que eu tenho no leite? Né? Eu tenho lá compostos, né, que ao ser oxidados, né, a gente transforma que o leite azeda porque oxidou um composto que eu tenho lá, daqui a pouco nas reações orgânicas vamos falar, oxida ele em ácido lático, então por isso que o leite azeda, tá? Então, o vinho, né, então aqui a gente mostrou que a oxidação do vinho transforma ele em vinagre, tá certo? Né? Então, turma, vocês vão, né, também grifar as partes mais importantes dessa aula, né, que começou lá no módulo 38, terminou aqui nos ácidos carboxílicos. Quem quiser fazer no caderno pode fazer, tá? Acrescentem para mim o que for mais importante, tá? No de vocês tem até, ó, tá muito, muito bom o material de vocês que tem lá as nomenclaturas usuais do ácido, né, do fórmico e do acético, são os mais importantes. Coloquem para mim asteriscos nesses dois nomes usuais, do ácido metanóico, o ácido fórmico, e o ácido acético, o ácido etanóico, tá? E façam para mim os exercícios da página 257 e 258, tá ok? Que na próxima aula, por videoconferência, a gente vai corrigir e tirar alguma dúvida a respeito de mais esse composto oxigenado, certo? Bons estudos, até uma próxima!